Essa é a segunda temporada do Ju Ferraz Cast. E sabe quem é minha convidada de hoje? Uma amiga querida da vida, Cleo. Essa mulher que abriu e abre caminhos para tantas outras. Multifacetada, cheia de personalidade, um dia atriz, um dia cantora. Vem com a gente ver essa conversa cheia de intimidade, de histórias do passado, lembranças incríveis e muito, muito amor. Olha, gente, depois eu vou gravar a cabeça, mas se vocês soubessem o que eu passei. Tadinha. Pra chegar até aqui, vocês não acreditam, eu deixei Cleo esperando. Não, mas não tem problema, porque eu sei que você é uma pessoa muito pontual, que você respeita o horário dos outros, você é uma mulher muito consciente nesse sentido. E acontece, às vezes as coisas saem do controle, né? E saíram. Não mas tem agora jeito. voltaram, graças a Deus. Não, tudo certo. Olha, gente, eu sonhei muito em poder estar com você aqui. Eu tava contando pra Cleo que o Ju Ferraz Cast tá na segunda temporada. E ele é uma extensão, né, da criação do Body, que é esse evento que fala sobre liberdade feminina. E, obviamente, eu trago aqui mulheres que eu admiro, que eu amo, que me inspiram, que abrem caminhos pra mim. E você, acho que você nem sabe o quanto que você é importante pra mim, porque quando eu tava começando a minha carreira, quando eu não tinha perspectiva financeira, quando eu era uma menina, ainda mãe de Matheus, meu filho, eu fiz a divulgação do primeiro filme de Cleo. Ah, o Benjamin, é verdade. É por isso que você não sabe. Foi assim que a gente se conheceu. E Cleo, aquele lançamento de filme me sustentou durante uns 3 meses. Graças a Deus, que coisa boa. Então, naquela época era foi a luz que me faltava. Então, bem-vinda ao Ju Ferraz Cast. Que linda. Eu nunca te contei isso. É a primeira vez que eu tô te contando. Verdade. Eu fiquei até emocionada. E Cleo era uma menina com os olhinhos jabuticaba. 20 anos. 20 anos. Chegando na Bahia, que foi onde a gente se conheceu. Tomando conta de tudo, né? Fazendo com que a gente suspirasse naquela tela. Bem-vinda ao Ju Ferraz Cast. Obrigada, amiga. Que palavras lindas. Que verdade. Doce e acolhedora. Obrigada. E é isso. A gente tá juntas desde sempre, né? A gente passou pelas em todas essas fases profissionais, eu acho que eu tava. A gente fez alguma coisa junto. Sim, né? sim. Começou como assessora de imprensa e agora a gente segue aí, viajando juntas, trocando, falando. Cleo vai estar no Body também. Mas eu queria começar, né, com uma pergunta, que é essa coisa de você ser essa mulher multifacetada, essa artista multifacetada. Como é isso pra você? Porque eu cresci ouvindo que a gente tinha que ser uma coisa só. Eu não. Graças a Deus. Eu fui entender que as pessoas esperavam das outras que elas fossem uma coisa só e jamais tivessem outros desejos ou outras possibilidades ou outras. Depois de mais velha, eu não entendia isso. Eu achava que tudo bem, porque eu fui criada assim. Você pode ser o que você quiser e puder. Então, isso sempre fez parte de como eu me posicionei na vida. Mas quando eu comecei a ser cantora, aí eu vi e falei, caramba, eu já sentia antes, porque eu tinha esse medo de as pessoas não entenderem, aí não me consumirem. Se não me consumirem, eu não tenho meu trabalho, né? Porque eu preciso que as pessoas consumam o que eu artisticamente realizo. Então, esses medos todos me permearam muito. Mas o mais importante, eu acho, é você estar em paz com você na hora que você vai deitar no seu travesseiro. Entendeu? Você está em paz com as suas escolhas, com as suas decisões, com os caminhos que você quer trilhar e em paz com o fato de você estar fazendo coisas para que esse caminho se realize. Então, para mim, não teve dúvida, sabe? É engraçado que você falou a palavra medo, né? E eu nunca vi medo em você. Obviamente, a gente tem muito medo, mas... Que coisa, né? Nunca vi. Eu sempre te vejo muito corajosa, né? Eu sou muito corajosa, amiga. E abrindo muitas portas e muitos caminhos. Como foi, né, esse desabrochar no sentido de eu sei o que eu quero, eu me sinto feliz assim, mas a gente precisa fazer um trabalho interno muito grande.
Eu sou muito medrosa, tá? Só que eu sou muito corajosa, porque eu sou muito medrosa, porque eu vou lá e venço o medo. Mas eu morro de medo de tudo. Tudo eu pergunto 500 vezes na minha cabeça. E se? Ai, mas e se? É um trabalho interno nesse sentido, sabe? Mas o medo, ele tá sempre presente, cara. E ele é um impulsionador pra você? É. Porque pra mim também é. É. Pra mim é um impulsionador. Eu olho e falo... Analiso. Eu sou muito analítica com as coisas. Por que eu tô com medo? Será que isso é uma coisa importante pra mim? Será que eu tô me auto-sabotando? E aí, no final, eu sempre escolho ir com medo mesmo. Porque pelo menos eu vou... É isso, tá em paz. Eu vou ter coerência com a minha decisão e com o meu desejo. Que é uma coisa que tanta gente, né, não faz, né? Muita gente. Muitas mulheres, inclusive, né, esquecem das suas vontades, das suas escolhas. Sim. Eu vejo isso e eu penso que para a gente tomar essas atitudes e essas coragens, a gente precisa se conhecer. Eu acho, autoconhecimento é tudo. Me conta um pouquinho desse processo seu. Eu falei isso pra você... Uma jornada, né? Eu falei isso pra você, a gente viajou juntos, acho que uns 2 meses atrás. Eu falei, nunca te vi num momento tão legal da sua vida, assim. Mas Lina, maravilhosa. Eu me senti também num momento tão legal da minha vida. Como foi essa jornada de autoconhecimento, Cleo? Como é, né? Porque é um exercício diário. Ela começou muito... Eu comecei com 17 anos a fazer terapia. Com 15 anos eu li Osho, que mudou minha vida. Com 17 eu comecei a fazer terapia. E acho que tem várias formas de autoconhecimento, né? Mas eu acho que é importante você buscar isso, porque quando a gente se conhece, a gente tem muito mais domínio sobre o nosso destino. Eu acho. Eu fiz essa conclusão na minha cabeça, que eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem mais domínio sobre o nosso destino. Sobre o que a gente vai atrair pra gente, sobre como a gente vai lidar com as coisas que acontecem com a gente. Então, acho que eu sempre li muito. Eu sou muito espiritualista também. Acho que a espiritualidade ajuda demais a entender coisas que não são compreensíveis às vezes. Eu sou muito mística, assim, eu adoro astrologia, eu adoro cabala, voltei a estudar cabala. Voltou? Voltei. Que delícia, é maravilhoso. Apaixonada, cara, é muito bom. Nunca devia ter parado. Eu vou voltar. Eu fiz, acho que... É muito bom, amiga. Você não lembra de ser uma coisa muito boa? Quando eu lembrava, eu falava, nossa, como era bom. Por que eu parei? Tem que voltar. Eu lembro de explicações inexplicáveis. Assim, a Cabala me mostrou coisas e caminhos muito profundos. Sim. Inclusive, me explicou uma coisa que falam na Cabala, que quando uma pessoa muito perto de você falece, provavelmente ela renasce, né, nos seus. E Mateus, meu filho, até os 4, 5 anos, via meu pai. Entendeu? Então, uma coisa assim... Umas explicações que não tem explicação, mas que Mas a Cabala é maravilhosa porque eu acho que ela é prática. Ela é prática, ela é a espiritualidade na prática, né? É muito profundo, muito profundo. Mas eu adoro candomblé também. Eu tive uma incursão muito forte no candomblé. Casei 2 vezes no candomblé, com cerimônias lindas, profundas, riquíssimas em termos de conhecimento. Então, eu acho que passeia por muitas coisas, sabe? Eu sou bem ecumênica, assim. Graças a Deus, né? E a gente precisa ser, porque cada hora a gente é uma fase, cada hora a gente é uma coisa, cada hora a gente tá olhando para outro caminho, então... Disse tudo. Eu acredito nisso. Eu também sou do candomblé, assim como, né, como você, e católica, como qualquer baiana. E assim vamos vivendo. Cleo, deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, como eu amo. Cleo. Cleo. Você lembra de um evento que a gente fez um pouquinho antes da pandemia, juntas? E você estava numa fase que você tinha ganhado alguns quilos, engordado. Tava uns 20 quilos, mas... e o nosso papo era sobre alto amor. Você também evento, né? Era um evento no Free, que era um evento para as mulheres. Da Yasmin. Da Estéria.
E eu também ali, naquele dia, entendi o que era o significado da palavra alto amor. Através da sua fala. É mesmo? Olha como você... Mas você lembra o que eu falei? Eu não lembro. Eu não lembro o que você falou, mas eu lembro que eu identifiquei e entendi o que era se amar. Que naquele dia, eu também entendi com a sua fala que eu não me amava. Olha que profundo. Muito. Então, dali em diante, eu fiz uma grande transformação na minha vida. Mas o que eu quero que você conte aqui para as internautas e para as mulheres e para os homens que vão nos ver, é como foi esse processo, né? Como é esse processo de alto amor e como foi toda essa superação? Porque tem sempre alguém falando da gente, do nosso corpo. Você é uma mulher pública. Como foi isso tudo para você? Cara, eu lembro, foi uma fase muito pesada da minha vida, assim. Porque era muito hate. E acho que a última vez que eu senti tanto ódio gratuito, assim, eu devia ter 14 anos e foi na época dos boatos que rolaram com a minha família. E aí foi muito pesado, porque eu voltei um pouco para aquela fase, para aquela época, emocionalmente, assim, mentalmente, porque me remetia muito esse hate gratuito, assim. Mas também foi muito... Eu acho que tudo que acontece, se a gente não tirar um ensinamento da merda que acontece, você só vai se ferrar. Você tem que tirar alguma coisa boa daquilo. Você tem que conseguir fazer alguma coisa boa com aquilo. E acho que o que foi bom pra mim foi que eu com certeza entrei numa jornada que eu não estava antes, de alto amor. Eu não estava antes. E nessa época era muito... Era tudo novidade pra mim, era um corpo novo pra mim também. Era uma nova forma de ocupar o espaço que eu sempre ocupei. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei muito magoada com as pessoas, porque eu achei elas muito preconceituosas. Muito preconceituosas. Achei aquilo... Aí fico imaginando como é que é passar uma vida sendo alvo, né, de preconceito ou de coisas assim. Deve ser totalmente alienador. E eu ainda tive apoio, né, de algumas pessoas que eram da minha vida e que compraram a minha onda e tudo. E isso ajudou muito. Mas foi punk. Foi punk, foi pesado. Mas eu sou grata hoje em dia. Porque é isso, eu acho que eu realmente comecei a olhar pra mim com uma compaixão e com uma doçura que eu nunca tinha olhado. Nunca. Eu aprendi a ser minha melhor amiga. Foi aí que eu comecei, eu acho. Como foi? Você lembra dessa conexão? Porque depois desse evento com você, eu entendi que eu precisava ressignificar a minha imagem e a minha vida, né? Você me conhece há mais de 20 anos. Sim. E eu sempre fui uma mulher gorda, mais gorda ou menos gorda, mas sempre uma mulher gorda. Sim. E eu me achava uma alienígena, né? Eu achava que eu não tinha, que as pessoas nem... Que você não poderia existir daquela forma. Daquela forma. Então eu não seria... Mas é porque é muito dura a gordofobia, né? Ela é muito dura. É muito dura. Mas, depois da sua fala, quando você explicou pra mim o que era alto amor, e eu acho que você estava descobrindo aquilo naquela fase também, falei, eu vou ter que reconstruir essa história e eu vou ter que me encarar. Vou ter que me olhar no espelho e dizer... Vai ser daqui pra frente. Como foi isso pra você? Você lembra dessa virada de chave ou não? Eu acho que foi uma coisa progressiva, assim. Foi acumulativa e aos poucos. Não foi um momento. Por exemplo, esse evento que você fala, a oportunidade de poder falar num evento desse e ouvir outras mulheres que também estavam falando de coisas parecidas, e eu estando nessa minha nova fase, com esse novo corpo, aquilo pra mim foi... um super start, foi uma super virada também, mas
foram várias pequenas coisas, eu acho, sabe? Vários pequenos momentos. Muita coisa velada que eu vivi, vinda das pessoas. E sabe assobio de cachorro? Que você assobia, ninguém aqui vai ouvir, mas o cachorro vai ouvir. Sei. O cachorro sabe que é pra ele. Sei. Então fizeram muito isso comigo. Ninguém via que era direcionado pra mim o que estava acontecendo, mas era, eu sabia E você que era. sabia? E aí eu parecia uma louca tentando explicar isso para as pessoas, tentando fazer com que as pessoas entendessem que eu estava precisando de ajuda. É isso. Porque não parecia, Sim. entendeu? É bom que você consegue materializar, né, o que tantas mulheres vivem, né, o que tantas pessoas vivem, porque eu tô entendendo claramente o que você fala. É porque você sabe como é o preconceito velado. É isso. Você sabe o que é uma gordofobia, uma pressão estética velada. Você entra na sala e a pessoa olha pra sua barriga. Não só isso, ela pode estar te elogiando. É pior ainda. Ela pode estar te elogiando. E você sabe que não é um elogio. Mas todo mundo ao redor vai falar, ai, que legal, tá vendo? Olha que legal. E você vai ficar, tipo, se sentindo totalmente sozinha naquele lugar, assim. É difícil. É. É difícil, mas eu acredito muito, sabe, Cleo? Nessa transformação da nossa sociedade, assim. Eu também, amiga. Se a gente não acreditar nisso, A gente não segue. não acorda. Não acorda. E eu fico pensando também, aí falando um pouco de corpo, já vou mudar o assunto, mas a gente precisa desconstruir esses padrões. A gente precisa muito lutar, Uma sabe? coisa que eu comecei a pensar, quando eu engordei, eu pensava, cara, mas... Porque no início eu falava, mas realmente, né, eu também tô uma baleia. Eu ficava assim comigo, sabe? Você com você mesmo. É. E aí eu comecei a entender que até o que eu tava fazendo comigo, além de ser totalmente odioso comigo mesmo, era totalmente preconceituoso e gordofóbico. Então eu também precisei mudar minha cabeça. E aí eu comecei a lembrar de, por exemplo, vários caras que eu já fiquei, vários caras que eu tinha crush, que não eram magros, não eram sarados, eram gordinhos. E eu falei, cara, mas se eu ficava afim de um cara gordinho, por que não posso ficar afim de mim? Por que, mesmo que as pessoas estejam me linchando, foda-se, tipo, quantas vezes eu já não ouvi, mas você tá afim desse cara, mas não sei o que, não sei o que. Tipo, não é sobre padrão, pra mim, pelo menos. Nem pra mim. Não é sobre padrão. Não é sobre magreza, não é sobre beleza óbvia, não é sobre perfeição. Não é sobre isso, nunca foi pra mim. Aí eu comecei a entender que nunca tinha sido isso e que eu precisava ser minha melhor amiga. É que emociona, sabe? Me emociona. Eu fico emocionada às vezes quando eu lembro de algumas coisas. Emociona porque é isso, é um exercício diário. É uma jornada. Uma jornada de transformação, de autoaceitação e alto amor. Que bom que estamos aqui. Graças a Deus. Atravessamos. Tem dias melhores, dias piores, comigo acontece, não sei se acontece com você. Mas muito, mais piores do que melhores. Sempre assim. Mas eu acho que o alto amor também nos impulsiona pra gente ir pra frente, pra gente ter coragem, mesmo com medo. E eu vi umas duas coisas, tem um mês mais ou menos, você com seu pai cantando. E também acho que foi um post ontem, você com a sua mãe. No filme. Você no filme. É hoje, não é? Dia 5 de setembro? É hoje. Dia 5 de lançamento. Foi na pré-estreia. Me conta um pouco que fase dessa história deliciosa. Eu quero saber. Me conta. Cara, você conseguir curtir o amor que você sente e que você sabe que seus pais sentem por você, e vocês conseguirem curtir isso, é tão bom. Sem conflitos que poderiam não existir. Exatamente. Sabe? Coisas que você fala, por que isso está acontecendo? Não precisava, podia ser mais simples. E eu acho que a gente está nessa fase, assim. Graças a Deus. Cantar a música com meu pai foi uma emoção absurda. Essa sempre foi uma música que me emocionou muito. Porque meu pai sempre me falava muito sobre meu avô, pai dele. E ele morreu alguns meses antes de eu nascer. Olha. Então eu tinha isso. Eu sempre fui muito melancólica.
muito, assim, dramática com algumas coisas, sabe? Então, eu, sei lá, ouvia essa música e pensava no meu avô, aí pensava que ele não estava mais... Era tudo muito melancólico pra mim. Quando eu cresci, isso melhorou um pouco, mas quando eu fui cantar a música com ele... Doeu. Voltou tudo. Doeu muito. E aí voltou as coisas ruins em relação ao meu pai, e aí juntou com as coisas boas em relação... Aí virou um bolo de emoção, assim, e a primeira vez. Mas depois foi só... Quando cura mesmo, que nem quando você passa o remédio, que dói pra caramba no machucado, mas começa a curar. Aí você passa a segunda vez, já criou uma casquinha ali, já tá melhor. Aí você tá vendo que tá curando e fica muito legal. Então o processo foi assim. Que delícia. E pra ele deve ter sido uma loucura também, ele né? Ficou super feliz. Ele fala, filhota, você não sabe o que foi isso pra mim. Ele é muito, muito sentimental também, assim. E acho que poder ter a arte como aliada na sua vida pessoal também, né? Um momento de cura que a gente está dividindo com o Brasil inteiro, mas que é nosso. É muito legal, é muito especial. Eu me sinto realmente muito privilegiada. Eu sei que é meio clichê falar, eu me sinto privilegiada, é um presente pra mim, mas é de verdade, sabe? É isso que importa. Importa que é a sua vida, a sua história. E aí o filme com a minha mãe que a gente fez em 2020. Esse filme de agora? Não acredito. Me conta. Final da pandemia. A gente fez em 2020. É uma participação que eu faço, assim, como filha dela. E também, mesma coisa, cara. Através da arte, a gente conseguiu curar coisas na nossa relação e começou a voar dali. Nossa relação começou a voar dali, sabe? Porque sempre tem muito amor, eu acredito. Pelo menos entre a gente, eu sei que sempre teve muito amor. Mas às vezes, a vida, sei lá, não te permite viver esse amor, né? São tantos fatores, São tantos fatores, são tantas variáveis. E aí eu me sinto da mesma forma em relação à oportunidade de ter feito esse filme com a minha mãe. E fora que tem o fato de ser o Fábio Júnior e a Glória Pires. É isso. Que são os maiores, brother. São os maiores. Não tem pra ninguém. Na moral, não é porque é meu pai e minha mãe, mas eles são os mais. É isso. Paciência. I'm sorry, guys. E aí eu ainda tive essa oportunidade, cara, de contracenar com ela, de cantar com ele. Quantas pessoas estão trabalhando com o que a gente trabalha e não querem ter essa oportunidade, né? E eu tive, então eu fico muito grata. Foi mágico. Foi mágico. Essa é a palavra. Foi mágico. Ô, Cléo, eu tô numa fase com minha mãe, meu pai faleceu, né? Você me contou. Quando eu tinha 15 anos. E eu tô numa fase com minha mãe, acho que parecida com a sua, de aproveitar, né? De aproveitar a vida. Porque eu acho que a gente chegou numa idade onde a maturidade também vem chegando. Sim. Mas às vezes eu me sinto mãe de minha mãe. Você já tá nessa fase? Não, eu sempre fui essa fase. Eu sempre me senti mãe e pai dos meus pais. Eu sempre olhei e falei, por que ele tá fazendo isso? Ele não deveria estar fazendo isso, ele deveria estar fazendo isso. Pai, você não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo... Mãe, você vai que horas? Você vai com quem? Mas você volta que horas? Mas o que você vai fazer? Mas a vida inteira eu fui assim. Desde sempre? Desde sempre. Eu Desde não. Sempre. Eu tava tão olhando pra fora que eu esquecia de olhar pra dentro. Então, agora que eu virei uma jovem senhora, eu me sinto assim, uma jovem senhora. Eu adoro. Eu adoro ser uma jovem senhora. O que você sente, Cléo? Eu me acho muito mais bonita, muito mais inteligente, muito mais legal, muito mais generosa, muito melhor no que eu faço. Tá tudo muito melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você não tem, fica com medo do tempo? Às vezes eu fico. Eu tenho muito medo do tempo. Às vezes eu fico. Não sou imune a isso. Eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Isso é o que mais me apavora na vida. Esse pensamento e barata. Barata é uma coisa que eu tenho pavor também. Mas são essas duas coisas.
Barata a gente, né? Barata dá pra matar. Dá pra matar. No caso de perder a pessoa, você justamente não quer matar, então você não tem o que fazer. Você tem que aceitar que a morte é uma realidade. Tem que viver, né? Tem que viver, aproveitar. Muito, Aproveitar. É isso. Aproveitar. Eu acho que é isso, aproveitar os momentos. E, cara, tem tantas pessoas que não podem ter isso com as suas famílias, que têm famílias realmente difíceis no sentido de não serem amadas pelas suas famílias, não amarem as suas famílias, não serem aceitas, não virem... São N coisas que as pessoas não podem viver esse amor, muitas vezes. Então, mais uma vez, eu sinto que eu tenho que aproveitar, sabe? Eu concordo com você, porque também o amor cura, né? O amor fortalece, impulsiona, e é isso. Nenhuma família vai ser perfeita. Não. Nenhuma família vai ser perfeita. Então, a gente tem que achar ali a equação, né, de como é que a gente equilibra as coisas. Vou te contar uma coisa que eu acho que ele vai me matar. Nunca contei a ninguém. Eu tenho uma dificuldade muito grande de relacionamento com meu irmão. Meu irmão é muito. Meu irmão tem 2 anos de diferença de mim. E é meu único irmão. E assim, ele mora em Salvador, eu moro em São Paulo. Às vezes eu acho que ele não entende a minha vida, eu também não entendo a vida dele. Mas isso é normal. É comum. Sempre foi assim? Não. Até acho que a gente foi ficando mais velho e isso foi acontecendo. E o que eu sinto às vezes é o desperdício do tempo de estar junto, sabe? Seja chata. Insista. Porque é isso. Você tem muito Seja chata. Insista. É isso. Insista nele. Eu falo isso pra minha mãe. A irmã mais velha tem que dar exemplo. Eu faço isso a vida inteira, né? Eu já não aguento mais dar exemplo. Aliás, não sei se os meus exemplos foram muito bons, mas tem essa pressão, né, da irmã mais velha. Mas eu, durante muito tempo, ficava, eu não quero ser chata, eu não quero... deve achar que eu sou chata, porque eu sou a irmã mais velha. Não vai querer que eu fique querendo saber da vida e que chame pra fazer alguma coisa. Mano, hoje em dia... Foda-se, vou ligar, vou chamar... Eu posso receber 15 nãos, eu vou chamar todas as vezes. É isso, eu acho que é isso, a gente tem esse papel. A minha parte eu vou fazer, entendeu? Essas relações, elas... Eu não vou deixar elas morrerem. Pode ser que elas morram, mas não por minha causa. Você tá com de razão. Entendeu? Hoje, inclusive, é o dia do irmão. Hoje é o dia do irmão? É o dia do irmão. Ai, meus irmãos. Eu vou fazer isso. Eu vou sair daqui, eu acabei de falar com a Cleo, ela disse, insista. Insista, óbvio. Faça esse esforço, vale a pena. É seu irmão, você ama ele. E no final só somos nós, né? Exato. E, irmão, é bom, porque vem tudo do mesmo farinha de saco. É isso, é exatamente isso. Então, no fundo, vocês se entendem sim. É encaixar. Sabe quando essa coisa da peça do encaixe que não é... Sei. Não, é. Agora me conte uma coisa, lá vou eu. Você, como você bem disse, licença, eu sou filha de Glória, filha de Fábio. Nasceu famosa, né? Nasceu famosa. Nasci no Chacrinha. O meu nascimento foi anunciado no Chacrinha. Mentira. Sim. Pois bem. Que era... Pra gente explicar, era como se fosse no domingo, como chama o Domingão do Hulk. Domingão do Hulk. Era o Luciano como Huck da época. Como se fosse isso, o nascimento da pessoa ser anunciado no Domingão do Hulk. Como foi como foi isso a vida inteira? Tem um peso pra você, Cleo, essa coisa? Eu não sabia diferente disso. Nunca soube uma vida diferente disso. Não tive uma vida X e depois virou Y, porque eu fiquei famosa. Eu nasci famosa mesmo, as pessoas me reconheciam, obviamente por causa dos meus pais, né? Então eu nunca soube o que é. Aí quando eu comecei a viajar e estar em lugares que as pessoas não sabiam quem eu era, que eu comecei a entender como era essa outra vida anônima, né? Que é uma delícia. Maravilhosa. Que vida boa, vida anônima. Como é esse? Não que a minha vida não seja muito boa, sendo famosa. Tem vários privilégios maravilhosos, várias coisas que são legais de você ser uma pessoa reconhecida. Mas a fama, ela tem às vezes uma forma de te desumanizar. Sabe? Sei. E aí, isso é duro. Isso é duro.
as pessoas acharem que só porque você é famosa, você tem que aceitar desrespeito, que você tem que aceitar invasões, intrusões emocionais. Isso é duro, isso é um pouco duro. Mas a vida anônima é uma delícia. Eu concordo com você. É uma delícia. Assim, Deus me livre de ser aquela pessoa que tem uma vida e fica querendo ter a vida que ela não... Nem combina isso com você, vai. Não, e eu não quero deixar de ser artista. Eu preciso que as pessoas me consumam. Isso. Então, eu não pretendo deixar de ser artista, pelo menos não por agora. Então, a maturidade tem me feito aceitar e curtir a fama. Sabe? Sei. Quando eu era mais nova, eu odiava. E chegou uma época que era tão difícil odiar essa vida, porque era a vida que eu tinha, que eu falei, vou ligar o foda-se, agora eu adoro ser famosa. E pronto, todo mundo que me perguntar, eu vou falar que eu adoro ser famosa. Agora é mentira. E aí agora eu realmente tô entendendo como é curtir ser famosa, sabe? E curtir esses momentos, assim. E tá sendo legal. Acho que tem uma coisa de fazer as pazes também, né? Com a vida como ela é. Porque é isso, a gente fica lutando tanto contra... É murro em ponta de faca. Não vai mudar, Como é que vai ser? Eu vou virar atriz, eu não quero... Como é que vai ser se eu não tiver fama? Eu quero e eu preciso dela. Então eu preciso aproveitar e ser grata e curtir ela também. Uma outra coisa que me chamou muita atenção na nossa viagem, vocês estão vendo que a gente tá junta sempre, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Júlia trabalha comigo na produção, mandou o roteiro. Eu falei, eu não vou nem ler o roteiro, eu vou perguntar coisas do coração, né? Mas nessa viagem, eu percebi uma coisa muito bonita em você, assim, o olhar de Cleo empreendedora. Né? Você falou coisas durante aqueles dias deliciosas. Deliciosos, né? Que delícia. Alô, cara. Fabiano, ó. Alô, Fabiano, vamos voltar pra Barcelona. Vamos voltar. Mas onde você sabia claramente, né, o seu papel como artista, mas ao mesmo tempo o seu papel como empreendedora e como empresária, né? E uma pessoa que tem consciência da sua imagem. E as suas falas ficaram ecoando na minha cabeça, porque nem sempre, e eu trabalho com muitos artistas e muitas marcas, os artistas têm conhecimento desse lugar, dessa ótica empreendedora, dessa ótica de empresária. Como foi que você chegou nesse lugar? Porque não é uma coisa fácil, né? Não. Separar a pessoa do produto, né? Da imagem. É uma tríade complicada. Como foi isso pra você? É complicado mesmo. Nem sempre eu consigo. Às vezes eu sou muito PJ, às vezes eu sou muito PF. Como todo mundo, tá? Nem sempre consigo equilibrar muito bem. Mas eu acho que a coisa empreendedora é muito sobre... Eu não sei como isso surgiu na minha vida. Eu realmente não sei. Eu acho que eu sempre tive ideias muito fora da caixa, assim. Eu olhava para coisas, tipo, várias coisas acontecem hoje em dia, eu vejo, e há muito tempo, a minha vida, eu sou assim há muito tempo, que eu vejo um monte de coisa acontecendo que eu falo, nossa, eu pensei nisso. Não sei quanto tempo atrás eu pensei, poxa, poderia ser assim, não assado, e agora é assim. Que legal. Eu acho que é muito sobre o mundo que você quer ver. O que eu quero que exista? Como que eu quero que as coisas funcionem? Como eu acho que as pessoas deveriam se tratar? Como eu acho que os relacionamentos deveriam se dar? Na base, né, dos limites, do respeito, das coisas assim. Então, você pode ser empreendedora para sua vida pessoal também, sabe? Eu acho. Eu acho que o empreendedorismo, ele nem sempre se resulta ou nem sempre ele fala através de projetos como uma empresária, mas ele fala muito sobre como você leva a sua vida também, eu acho. Porque acho que a coisa de arriscar, de ser muito arriscadora, seria a palavra?
pode ser arriscadora, ousada. Eu acho que joga, né? E assim, eu tenho... E tô perguntando isso porque não é comum. Não é comum. Muitas vezes eu lido com artistas que só pensam artisticamente, né? É que eu acho que eu tive uma vida muito pessoal. Eu tive uma vida em família muito... Por mais que não fosse aquela familhinha protótipo, né? Convencional. Era o pai separado da mãe, aí um padrasto que eu chamo de pai, aí um monte de irmão de um lado, um monte de irmão do outro. Então, acho que, mesmo que não tenha sido convencional, essa vida muito em família, eu estava muito com os meus primos, eu estava muito com os meus irmãos, me fizeram olhar para o outro. Entender que sim, claro, eu posso e devo, e para todo mundo deveria ser assim, o que você quiser ser, mas existe o outro ali. Então, não é só porque eu sou artista que eu vou passar do meu limite, ou será que aqui cabe um pensamento ou um momento mais lúdico, mais artístico, ou eu vou estar talvez atropelando alguma ética da situação, entendeu? Eu acho que eu sempre pensei muito assim. E eu acho que isso também faz com que tantos projetos incríveis, né, e de sucesso, porque é isso, né, o olhar 360 e toda essa minha percepção é de uma mulher que trabalha com marcas e com pessoas, sabe? Entendi. Quando você fala isso, eu falo... Mas é verdade. Esse olhar 360 sobre a sua imagem e sobre a sua carreira, né? Obviamente, a gente não pode esquecer das pessoas que estão ao nosso redor, porque tudo é coletivo. O trabalho é coletivo. Você é a pessoa, mas tem um time trabalhando com você. E se esse time não te... É muito louco, porque a relação com esse time tem que ser... Eles têm que te ver como um ser humano. Eles têm que te respeitar como um ser humano, mas ao mesmo tempo eles têm que te tratar como uma pessoa famosa, uma pessoa pública, uma pessoa... Não adianta achar que pra mim vai valer a mesma coisa que vale pra você, que não é famoso, não porque você é melhor ou pior, mas porque existem encaixes e coisas, assim, um jeito, né? É pública, diferente. Talvez você não precise de um segurança, talvez eu precise pra passar por um certo lugar. Não é porque eu sou melhor, ou porque eu sou ridículo. Não. Por coisas assim. Então é importante que a equipe tenha esse olhar ambíguo, sabe? Sim. E também tem que encaixar, né? A questão da sintonia total. Nossa, eu já passei na mão de muita gente, porque eu sou perfeccionista e eu sou teimosa no sentido de... Eu não quero estar numa circunstância profissional, trabalhando com pessoas que falam por mim. Eu não quero uma coisa morna. Eu não quero um empresário que fica recebendo ligação. Porque aí sou eu que estou trazendo trabalho, certo? Certo. Ele está só recebendo uma ligação. E aí você quer 20% por causa disso? Será que é 20%? Será que não é uns 10%? Então, eu deixo essas coisas muito... claras. Isso é empreender. Eu acho que sim. Na minha carreira eu empreendo muito. Totalmente. Como artista. Você sabe que eu vou lançar um livro no final de outubro. E o título é... Você vai mandar, né? Eu quero Óbvio. Ler. Nossa, eu quero muito ler. Empreendedora da minha própria vida. Porque é o que todas nós somos. A gente não nasceu aprendendo na nossa geração o quanto que a mulher, ela nasce empreendedora. Cara, é do ser humano, né, isso. Só que por causa de coisas não ditas, mas culturais, sociais, a gente vai sendo tão sufocada dentro de uma caixa do que é esperado da gente, porque é muito pequena essa caixa. Sufocante. É sufocante. E aí você vai descobrindo que não, você pode fazer as mesmas coisas que os caras que você admira estão fazendo. Exatamente. Eu lembro que quando eu, na Bahia ainda, naquela fase da minha vida, falava, cara, eu não tenho a quem me inspirar, porque não tem uma mulher
baiana, publicitária. Eu queria ser... Olha que louco, Cleo, isso. Eu queria ser Nizam Guanais. Claro. Porque era baiano. Eu queria ser o Michael Jackson. Olha que louco. Era a minha ref das coisas sempre era masculina. É muito louco isso. Sempre era masculino, porque parecia que a mulher, ela podia ter um super status, mas ela nunca estava no mesmo lugar de status do que o cara. É muito louco. Que bom que o mundo tá mudando. Graças a Deus. Acho que a gente ainda tem muito chão. Muito chão. Muito chão. Mas muito chão. Muito. Com preguiça, gente. Eu também tenho. É cansativo lutar, né? É cansativo ficar lutando. Eu parei eu era muito militante, cara. Muito, muito mesmo. E acho que a militância é importante. Acho muito importante, me ensina muita coisa. Mas essa coisa da gente ficar no nosso dia a dia, o tempo inteiro, tendo que ensinar aos outros e falar disso aqui, e não deixar falar isso aqui, e não deixar agir dessa forma. Cara, é muito cansativo. E tem uma coisa, né? Essa energia cai sobre nós também, no sentido de né, fica pesado. As relações ficam pesadas. Você também passa a tolerar menos as pessoas. Obviamente, eu não tô dizendo aqui que a gente vai tolerar qualquer tipo de coisa. Não, claro que não. Mas, às vezes, a gente tem que até dar uma piscadinha e fingir que não viu pra que a gente siga. Eu deixo pequenas coisas passarem hoje em dia. Eu deixo também. Eu deixei menos, mas eu acho que também isso tinha a ver quando a estima tá mais baixa. Quando você tem menos percepção de quem você é. Porque hoje... eu sempre falo isso. Pouco importa se eu visto 36 ou 46. Eu sou quem eu sou. Sim. Né? E tá tudo... Eu tô confortável na minha própria pele, Exato. né? E isso faz com que você tolere mais coisas. Sim. Só que eu acho que tem uma coisa muito parecida entre nós, e vou até trazer Preta para esse momento aqui nessa fala. Preta foi uma grande abridora de portas. Né? Porra, ela correu pra gente poder andar. Exatamente. Correu no sol pra gente andar na sombra. É bem isso. É bem isso. Pretinha, a gente te ama. Mas o que eu quero te dizer é que, assim, a gente luta por um futuro melhor. Sim. Né? A gente luta para as próximas... melhor. Um presente, mas eu fico muito preocupada com as próximas gerações, Cleo. Sabe, eu tenho uma filhada de 5 anos, cara, que ela não entende o que é bonito se não for a barriga sarada, se não for a dança do TikTok, se não for... Então, o padrão. A gente precisa falar e falar e falar. Mas o padrão, ele não vai sumir tão cedo. Vai, amiga. Infelizmente. Vai. Agora, eu tenho uma pergunta. Futuro. Quais são os próximos planos? Temos surpresas? Temos. Conta tudo. Conta. Temos. Esse ano eu tô bem focada na música, assim, lançando coisas que eu já fiz como atriz, mas produzindo novas coisas musicais. Ano passado eu lancei o Dark Pop, que foi meu primeiro álbum. Eu tinha lançado EPs antes, mas meu primeiro álbum foi o Dark Pop. E esse ano eu não tô preparando um álbum, ou um single, ou um EP, ou nada disso. Mas eu tô preparando, eu já tô montando, e comecei a ensaiar essa semana, um projeto que se chama Ecléutica. Uau! Maravilhoso esse nome. Porque desde que eu comecei na música, as pessoas falavam pra mim, mas qual gênero? E eu falava, nenhum. Todos. Não sei definir o gênero. Eu não sabia definir. Eu não sei definir o gênero de música que eu canto. Eu realmente não sei. Porque é isso. Porque pra mim, quando eu tô produzindo aquelas músicas, tem um pouco de tudo. Tem o pagode, que eu ouvi pra caramba nos anos 90, na minha adolescência. O rock, que me formou pra caramba. Tem o sertanejo, sabe? Tem o eletrônico, que eu amo. Tem o hip hop, que eu sou apaixonada. Eu não consigo compor e produzir um som que não misture essas coisas, esses universos, pra mim. Às vezes você não vai ver um pandeiro, mas pra produzir aquela música, foi um samba que me inspirou, entendeu? Eu entendi. Então, eu não sei se eu curto muito também, se eu gostaria de ter um gênero. Talvez eu invente um gênero pra mim. Maravilhosa!
Mas é sobre isso. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando várias músicas que ao longo da minha vida, até hoje em dia, me formaram. E aí vai de pagode a rock and roll, a hip hop, a pop, eletrônico, sertanejo, MPB. E tô fazendo a minha releitura. Que legal. Dessas músicas. E aí quero lançar um show e fazer shows. Maravilhoso. Com essas músicas. E quando vai sair o primeiro show? A gente não sabe ainda, porque a gente foi convidada pra fazer... A gente é ótimo, que eu falo de mim e da minha equipe. Porque pra mim sou eu e a minha equipe. Mas é isso mesmo, é um não coletivo. Sou só eu sozinha, entendeu? Sim. Não é mesmo. Eu sozinha não conseguiria fazer nada se não fosse minha equipe. Equipe, amo vocês, tá? Chamaram a gente pra um show esses dias agora. Acho que daqui a uns 2 meses. E você já vai pra estrada? E aí eu quero já ir pra estrada. Eu quero que esse show, tipo, no meu pensamento mais positivo e otimista, esse vai ser um show que algumas pessoas vão ver e vão começar a rodar meu nome nesse lugar e eu vou fazer outros shows, eu quero. Óbvio. Você sabe que você foi falando assim, tem um lugar que eu acho que você devia muito tocar. Qual? Aliás, quando eu sair daqui, eu vou ligar para o dono do festival. Qual? O Rock the Mountain. Putz, eu sou louca. Acho que tem muito a ver eu sou louca pra cantar no Rock the Mountain. Você precisa, porque tem uma coisa... É o máximo esse festival. É eclético. Lindo, é eclético. Ele é eclético, ele já é eclético. Ele já é. Ele é descolado. Sim. Ele é autoral, ele é de personalidade. Pra caramba. Ele é você. É. Não, eu Total. vou ligar para Cadinho. The Mountain. Como vocês já me chamaram até hoje? Cadinho. Cadinho? Cadinho. Carequinha? Cadinho. Ele é o dono. Fofo, adoro ele. E esse ano que eu não vejo ele. Ele é muito maravilhoso. Ele mora aqui? Ele tá aqui? Ele mora no Rio. Ah, tá. Eu lembro dele do Rio. Ele mora no Rio. E o festival foi crescendo. Esse ano tem um 3º dia. Olha, que tudo. E eu acho que tem tudo a ver com esse projeto seu. Pô, eu quero... Quando é o festival? É novembro. Pô, maravilhoso. Então, até lá a gente tem uma coisa legal pra apresentar. Eu juro pra você, eu entrar no carro, vou dizer, eu acabei de falar com o Cleo. Amiga, por favor. E também depois a gente faz a ponte do seu time pra falar com ele. Claro. Que eu acho que... Fala, passa pra Bea. Bea, maravilhosa dela. Bea tá aí, vivendo a vida doidado. Maravilhosa, ela é. Amiga, eu não tenho palavras pra te agradecer. Eu que te agradeço, cara. Tá no podcast de uma mulher empreendedora, empresária, jornalista. Que mais que você é? Eu sou inspiradora. Da minha uma mulher cara. Maravilhosa. Pra mim, poder estar nesse podcast é tão importante, tão bom, assim. Não, pra tudo. Então, é uma parceria de uma via de mão dupla. É uma troca eu boa. acho que, pra mim, é uma honra ter você. Pra em mim todos também. os sentidos. E eu uso o podcast também pra poder dizer o quanto eu amo as pessoas, sabe? Porque, às vezes, a gente tá tão... corrido, e às vezes a gente tem tanta interferência externa que a gente não consegue estar 100% presente. Não consegue mesmo. Então, o que eu tenho feito nesse podcast, além de passar mensagens fortes e ajudar outras pessoas, é dizer o quanto as pessoas são importantes pra mim. Cara, e é o que você é. Ai, amiga, É o você que você também é. Assim, eu pontuei também aqui porque é de verdade. Eu amo você. E eu também amo você. Que você siga sendo luz, que você siga, né, com essa coragem, abrindo mais e mais caminhos. Vai ver que daqui a uns 10, 15 anos vão ter 2 mulheres sentadas dizendo Cleo andou no sol pra estar na sombra. Quem sabe? Que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. É linda. Preta, e é linda essa frase. Ela correu no sol pra andar na sombra. E é exatamente isso. Que você siga brilhando, que eu esteja sempre do seu lado. Obrigada, meu amor. Porque é sobre isso, sobre a gente se fortalecer, sobre a gente se aplaudir, sobre admirar. Com certeza, e juntas. A gente chega mais longe. Com certeza. Te amo, obrigada. Desculpe o atraso mais uma vez. Esquece isso. Esquece isso. Já passou. Para. Obrigada, amiga. Obrigada a você, meu amor.